Você tem noção de quantas vezes a biologia é associada às questões de magnetismo no vestibular? Não? Então vem comigo que eu te explico. O que a questão aborda para você? Ele cita um eletrocardiógrafo de fio, onde na verdade eletrodos são ligados a pontos próximos ao coração. Quando o coração contrai, ele consegue produzir nesses pontos específicos dos eletrodos uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, na verdade, produz uma corrente elétrica através dos fios dos eletrodos. Essa corrente elétrica ela é enviada em direção a um outro fio externo ao seu corpo, é claro, onde é nesse fio que a questão se desenrola. Esse fio ele é introduzido em um campo magnético, o instrumento, o eletrocardiógrafo de fio, basicamente são os eletrodos ligados a esse fio, imersos em um campo magnético. E através de todo esse mecanismo de funcionamento da biologia com a física, através do eletrocardiógrafo de fio, ele na verdade consegue examinar o coração e tirar dali algumas características. Eduardo, o que ele aborda na questão? Qual é a pergunta da questão? Deixa eu ler só a pergunta da questão para você. Com base nessas informações, pode-se dizer que, quando o músculo cardíaco se contrai, o fio sofre uma deflexão. Quem precisar da questão, lembre-se que ela está lá no enunciado do vídeo para você. Ele está perguntando qual é a direção em que esse fio consegue se mover. E ele está perguntando a você se essa força magnética que age no fio, provocando nele uma deflexão, ela é diretamente proporcional a algumas outras variáveis. O primeiro passo é você entender a figura, né? Você está visualizando o campo magnético, que ele está sendo aqui representado para você através das linhas de indução do campo magnético, chamados de B. Esse fio ele veio representado de uma maneira não comum. Esse fio, se você perceber, ele está entrando no plano da lousa. Então o fio está aqui perpendicular à lousa para você. E nesse fio veio representar a corrente elétrica. Na figura, se você observar, essa corrente elétrica ela está representada dessa maneira. Ele coloca apenas um ponto e ele está se referindo justamente à intensidade média de corrente elétrica produzida pela contração cardíaca naquele momento e transmitida através dos eletrodos ligados a pontos próximos ao seu coração. Quando essa corrente elétrica é produzida devido à contração, ela atravessa os eletrodos e, consequentemente, é fornecida a esse fio, que fica fora do seu corpo. Quando essa corrente elétrica atravessa o fio, ele está imerso em um campo magnético. Aí entra a ação a força magnética, que age em quem? Em condutores retilíneos imersos em um campo magnético. Qual é a força magnética que você estuda a nível de ensino médio? Dada por essa expressão. Essa força magnética ela pode ser calculada por você da seguinte maneira. Força magnética ela pode ser dada por bio seno θ. Lembra? Eduardo, quem é B? É o campo magnético. Quem é I? Intensidade de corrente elétrica que atravessa o condutor naquele momento. L é o comprimento do condutor que está imerso no campo magnético. Quem é θ mesmo? É o ângulo formado entre o campo magnético e o condutor. Ou, se você preferir, entre o campo magnético e a corrente, pois, enfim, a corrente está na mesma direção do condutor sempre. Entre essas duas características é melhor, campo magnético e condutor. Nesse caso, qual é o ângulo? O campo magnético aqui está perpendicular ao plano da lousa. Aliás, o fio aqui está perpendicular ao plano da lousa. E o campo magnético vertical para baixo. Então, qual é o ângulo entre eles? 90 graus. Aí, quanto é que vai ficar esse seno de 90? 1. Que é o caso mais comum em todo vestibular. É quando o condutor ele é introduzido no campo perpendicular às linhas de indução do campo magnético. Show de bola? Então, você percebe que essa força magnética que vai agir nele, ela é diretamente proporcional ao campo, à corrente e ao comprimento do condutor. Só que ele não pergunta só a proporcionalidade, ele também pergunta para você direção e sentido dessa força. Vamos lá, o item A, ele coloca, essa força ela é lateral e ela é diretamente proporcional à corrente que o percorreu? Vamos ver. Para saber disso, a gente tem que usar a regra da mão direita. Que é justamente quem? Isso aqui. Esses outros dedos indicam quem? O campo magnético. Aí o polegar ele indica quem? Corrente elétrica. E a força magnética sai da palma da sua mão. Mas, Eduardo, não tem um lance onde a força magnética sai da palma e às vezes do dorso? Você não está se referindo a essa expressão. Quando a força magnética sai da palma e do dorso, é quando você está se referindo à força magnética que age em partículas carregadas que penetram em um campo magnético. Força magnética ela é B, Q
V seno θ. Eu gosto de relembrar as duas expressões ao mesmo tempo, porque o aluno ele confunde a utilização da regra da mão direita para as duas expressões. Quando você usa a regra da mão direita para partículas, você usa essa expressão, onde o polegar ele é a velocidade. Mas quando você usa a regra da mão direita para fios condutores imersos em um campo magnético, você tem o polegar funcionando como corrente elétrica. O professor, eu vou ter que decorar isso, infelizmente. Mas a gente está aqui para lhe ajudar. Então, ó, campo magnético, corrente elétrica e a força magnética sai apenas da palma da sua mão. Quando você usa para essa expressão, é que você usa palma e dorso. No caso aqui, é só palma. Então, vamos lá. O campo magnético, ele é vertical para baixo. A força magnética, ela não vai poder ser para a esquerda, porque essa corrente elétrica ela não é entrando no plano da lousa. Olha o pontinho. Isso aqui indica que a corrente elétrica ela é de quê? Ela é de saída. E se a corrente elétrica ela é de saída, a minha regra ela tem que ser dessa maneira. Campo magnético vertical para baixo, corrente elétrica ao polegar se concentra, ó. Campo magnético vertical para baixo, polegar saindo do plano da lousa, que indica a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, e essa força magnética orientada para a sua direita nesse momento. Então essa força magnética ela vai agir nessa direção e sentido. Então essa força magnética provoca a deflexão no fio lateralmente. E essa força magnética ela realmente é diretamente proporcional à corrente elétrica. O que ele diz no item A? Essa força ela é lateral e é diretamente proporcional à corrente que o percorreu. Perfeito. Essa força ela é lateral e diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Bem, se você aprova o meu trabalho, não se esquece de compartilhar esse vídeo e ativar os sininhos para estar sempre recebendo vídeo. Eu posto conteúdo diário para te ajudar a passar no vestibular. Um beijão para todo mundo e até a próxima.